Oi, 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 oi. Vamos entrar, pessoal. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Transtorno de processamento sensorial. Vou tomar uma aguinha aqui. A gente começar. A Ju já entrou. Oi, Ju. Fica aí pra você me ajudar, Ju. Theo, são bem-vindas para falar de temas que é muito da Theo, né? Processamento sensorial e a seletividade alimentar, que relação que isso tem? Todas as crianças que são seletivas têm? Será? Então, vou só esperar uns minutinhos. Fiquei mandando todo mundo tomar café para aquecer, né, Ju? Porque esse tema é difícil. Não é fácil, não. Oi, Adriana. Então, vamos lá. Minha colinha tá aqui do lado pra gente começar. Deixa só mais algumas pessoinhas entrarem aí pra gente falar mais. Isso aí, Ju. Já leu o livro, Ju? Ou tá só na enrolação? Boa ideia. Aquela moral. Então vamos lá, hoje eu quero falar de o que é o transtorno de processamento sensorial, quem que faz esse diagnóstico, quais são as características, tratamento, ou então, tá rolando essas coisas do som, assim, quando coloca fone, melhora um pouco. Mas eu vou tentar falar mais alto um pouco, tá? Então vamos lá, transtorno de processamento sensorial e seletividade alimentar. Qual que é a relação disso? E isso aí. Vamos vendo aí se vai melhorar, tá? Eu já tô falando bem alto aqui. Tô com fone, espero que o som vai ajustando aí. Se vocês colocarem um fone também, fica bem melhor o áudio, tá? Então, o que é isso? Quem que faz esse diagnóstico? Características, relação com alimentação, tratamento. E aí vocês podem ir mandando as perguntas que eu vou responder no final, tá? Se ficar muita dúvida, ou assim, não tô entendendo nada, daí vocês mandam que eu vou me ajustando aqui. Juliana, outra Juliana Carvalho. Ela mandou ali, só comecei, acho que ela tá com sono. Que ela ficou falando que eu mando o povo tomar café, mas eu falei que eu não tomo café antes da live, porque falar aquece a gente, né? Ela falou que eu fico mandando você fazer e sendo que eu não vou fazer. Eu não tomo café porque falar aqui já dá muita adrenalina, então eu não preciso de café. Se eu tomar café aqui, eu não vou dormir nunca mais hoje. E eu pretendo terminar a live e dormir, né? Então vamos lá. Sem enrolação, porque eu não gosto. Aí ela tá aí ainda. É por isso, tá, Juliana? Porque, minha filha, falar, mesmo que é o tema que a gente domina, mas falar para muitas pessoas sempre dá uma energizada aqui, entendeu? Então, rola isso. Então, eu não preciso tomar café, mas vocês precisam tomar café, porque eu sei que a live é um pouco tarde e os meninos estão pegando fogo em casa, então tá acabando com a nossa raça, né? Então, vamos lá. O que é isso de transtorno de processamento sensorial? Ou disfunção de processamento sensorial? Até parece que não dorme. Eu gosto muito de dormir, gente. O que é isso de transtorno de processamento sensorial ou disfunção de processamento sensorial? Tem TOs, tem médicos que vai falar disfunção de processamento sensorial, tem outros que vão falar transtorno de processamento sensorial. O que está mais famoso? O nome, né, que é mais famosinho assim, é o transtorno de processamento sensorial. Eu participo de um grupo de seletividade alimentar, participo de uns 4 grupos de seletividade alimentar, e aí sempre tem umas mães lá, minha filha foi diagnosticado com TPS, aí vem um tanto de gente lá, o que é isso de TPS, o que é isso, tal, não sei o quê. E aí eu explico, eu falei, gente, vou fazer uma live desse assunto, e aí fica pra galera, quem quiser assistir, quem tiver interesse de saber mais sobre esse assunto, porque tem uma enorme relação com a seletividade alimentar, mas não quer dizer que toda criança seletiva tem transtorno de processamento sensorial. Essa criança ela pode ter passado por um trauma,
pode ser algum tipo de alergia alimentar que causa um trauma, então ela para de aceitar aquele tipo de alimento. Ela pode ter distúrbio gastrointestinal, uma motilidade lenta, né, uma digestão lenta para os alimentos. Ela pode ter um monte de coisa, ela pode ter uma disfagia, ela não consegue coordenar muito bem para engolir, então ela acaba que tem engasgos recorrentes. Pode ter sofrido algum trauma ali na relação com a família, alguém forçou ela a alimentar e aí ela para de alimentar. Então tem vários fatores que levam uma criança a ter seletividade alimentar. E um deles é o transtorno de processamento sensorial. E pode, às vezes, coexistir. Ela tem alergia e tem um transtorno de processamento sensorial. Ou teve traumas recorrentes porque foi forçada a alimentar, porque não comia bem devido a um transtorno de processamento sensorial, que ela não conseguia aceitar bem os alimentos. E aí essa família forçava a alimentação, criava um ambiente muito negativo para essa criança comer. E aí também coincidiu de gerar traumas. Então pode ter comorbidades. Aí por que é muito comum no autismo? Porque também no autismo, um dos sintomas do autismo é transtorno de processamento sensorial. É uma das características do autismo. Por isso que muitas crianças com autismo, estima-se que 60% mais ou menos, tenham algum transtorno alimentar também. Tá? Então é por isso, porque quase 100% das crianças autistas têm transtorno de processamento sensorial e o transtorno de processamento sensorial pode levar a uma seletividade alimentar. Também não são todas as crianças com transtorno de processamento sensorial que têm seletividade alimentar, tá? Tem que ser algo voltado ao paladar, olfato, tato, que leva normalmente à seletividade alimentar. Se for algo somente vestibular, que é do balançar, do movimento, provavelmente essa criança não vai ter problema nenhum com os alimentos, tá? E aí o que a gente vê aí é muita fono, psicólogo, psicopedagogo dando diagnóstico de processamento sensorial e não é bem assim que a coisa anda e que o negócio funciona. E a gente vai falar um pouco disso também. Então, o que é o transtorno de processamento sensorial? É uma dificuldade que o cérebro da pessoa que tem esse transtorno de interpretar os estímulos sensoriais que ela recebe. E a gente recebe estímulos sensoriais o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está imerso no mundo sensorial. Então, o tempo todo a gente está vendo alguma coisa, a gente está ouvindo algum barulho, a gente está sentindo algum cheiro. A gente, no paladar, quando a gente tem algum alimento na nossa boca, né? Mas sempre tem a nossa roupa encostando, o cabelo. Constantemente a gente está em movimento. E sempre quando a gente está em movimento de cabeça, a gente vai ter... nós vamos ter as sensações vestibulares de receptores que estão lá no nosso ouvido, que vai movimentar a nossa cabeça em relação à gravidade, e dos nossos músculos, que é a propriocepção. Então a gente está constantemente sentindo, ouvindo, vendo, percebendo. Então o tempo todo está chegando sensações, o tempo todo está chegando sensações e o nosso cérebro interpretando essas sensações. Só que tem algumas sensações que o nosso cérebro vai fazer? Ele vai anular. E tem outras que ele vai focar. Por exemplo, se eu estou lendo um livro, meu cérebro vai focar naquelas letras que eu estou lendo ali. E se tem alguns ruídos, alguns barulhos externos, o que ele vai fazer? Ele vai anular aquilo, ele vai tirar minha atenção. A princípio eu ouço, só que chega uma hora que aquilo anula para mim. Só que uma pessoa que tem um transtorno de processamento sensorial, o que acontece? Ela recebe esse estímulo, né? Ela recebe essa sensação, os receptores dela, que eu brinco, são soldadinhos. Então a gente tem vários soldadinhos, ou um pombo-correio, vamos colocar assim. Tem um pombo-correio no nosso olho, no nosso ouvido, na nossa boca, na nossa pele, no nosso nariz. Tudo que a gente sente, tudo que tem sensação, a gente tem esses pombo-correios. E aí eles vão lá para o cérebro mandar o recadinho. Chegou um cheirinho aqui, chegou um cheiro de gás. E aí ele avisa lá para o cérebro, olha, chegou esse cheiro. E aí o cérebro, ele já sabe, ele já reconhece um cheiro de gás. E aí o que ele vai fazer? Alerta. Ele vai falar assim, tem alguma coisa acontecendo, a gente tem que desligar o gás, ou o cheiro está muito forte, nós vamos ter que correr. Então o cérebro vai pensar o que eu tenho que fazer com esse cheiro.
tá? Eu senti um cheiro que não é nada agradável de uma carne podre, de uma batata podre. Eu acho que a coisa que mais fede na vida é batata podre. E aí você sentiu aquele cheiro de batata podre. O que você faz? Você sentiu, aí esse pombo correio vai lá, manda esse recadinho pro cérebro. O cérebro entende esse recadinho e aí dá aquela sensação o quê? De náusea. Por que dá essa sensação de náusea? Para eu não comer aquela batata. Porque aquela batata, ela pode me prejudicar, né? Ela pode causar uma diarreia, uma intoxicação alimentar, um monte de coisa. Então, o meu cérebro quer, o meu organismo, né? Meu cérebro, que é o ser pensante nosso, ele vai falar, não come isso. Então, ele vai me dar essa reação de náusea. Mas é o quê? É uma batata podre. Tem um cheiro muito ruim, né? Que realmente vai me dar essa náusea e eu vou evitar de comer aquilo. Ou às vezes tem alimentos que já tem esse cheiro e acaba provocando isso na gente de não comer. Enfim, então o transtorno de processamento sensorial, ele não vai estar no meu nariz, nesses receptores do meu nariz, do meu olho, do meu ouvido, do meu músculo. Ele vai estar lá no meu cérebro. É o meu cérebro que não consegue compreender direito essa reação. E aí na hora que a sua criança vai lá e cheira uma mão e faz náusea, cheira um perfume e faz náusea, o que acontece? O cérebro dele está interpretando aquele cheiro como se fosse algo nocivo, algo ruim. E aí o que ele acontece? Ele faz essa náusea para ficar longe. Então eu não posso comer isso. Gente, uma amiga minha da vida, assim, Fernanda, acabou de entrar, linda. Então eu não vou comer isso porque aquilo vai me nausear. E aí o que essa criança está tendo? Ela está tendo uma hiperresposta a uma sensação que não é nociva, entende? Eu senti um cheiro de feijão e aí eu vou lá e faço, essa criança vai lá e faz essa náusea. Ela tá tendo uma hiperresposta a um alimento que não lhe causaria mal algum. E aí na hora que ela tem essa hiperresposta, que pode ser no cheiro, isso pode ser no paladar, isso pode ser na roupa, é uma etiqueta que para ela é como se fosse uma faca cortando. Então ela vai querer tirar essa roupa, se tem alguma coisa me furando, me incomodando, eu quero tirar essa roupa, tá doendo. O cérebro dela, que é quem interpreta as sensações e que aí depois vai dar a resposta para o que eu devo fazer, é ele que tem alguma questão ali que não tá bem coordenada, que não tá interpretando bem essa sensação. E aí as crianças às vezes têm essas hiperrespostas, que é o comum nas crianças com seletividade alimentar, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que muitas vezes as pessoas acreditam e acham, muitas vezes até terapeutas, eu falo porque eu também já achei isso, que o que estava errado, né, o que era a disfunção ali, estava no local, estava na pele, estava na boca, estava no nariz, e não lá no cérebro, lá na parte central nossa. Então, às vezes, tem terapeutas que falam, passa escovinha para ir passando essa sensação. Não, a sensação não tá aqui, a sensação tá aqui. Então, não adianta eu passar a escovinha achando que o menino vai aceitar uma blusa jeans, entende? Porque para ele, é só dele olhar aquela blusa jeans, ele já lembra aquela sensação ruim que ele sentiu a última vez que ele usou essa blusa, porque o nosso cérebro é muito inteligente, então ele associa. A partir do momento que eu entendo que cheiro de gás é um risco para mim, toda vez que eu sentir cheiro de gás, eu quero, dar a linha, eu quero fugir, entendeu? Então a criança, da mesma forma, toda vez que ela vê uma mão de longe, às vezes ela nem sentiu o cheiro, ela já lembrou daquele cheiro e já tá ali fazendo uma náusea, já tá fazendo aquilo. Então, o transtorno de processamento sensorial é isso, é não conseguir compreender essas sensações de uma forma adequada. Só que não existe só a hiperresposta, existe também a hiporresposta. E existe como se fosse assim dois grupos no transtorno de processamento sensorial. Tem um grupo lá de umas sensações que vão causar ou essas hiperrespostas ou as hiporrespostas em relação ao nível de alerta da criança. Lembrança ruim, né, Fernanda? Em relação ao nível de alerta da criança. Então, de alerta nosso, na verdade. Então, eu tenho uma sensação e aí eleva muito o meu nível de alerta. Eu tenho uma descarga de adrenalina, eu tenho sudorese,
eu tenho um pouco de dor de barriga, eu tenho taquicardia. Por quê? São sensações que aumentam o meu nível de alerta para fuga, para luta. E tem sensações que a gente recebe que é para abaixar o nosso nível de alerta. Então eu vou ficar mais, vou colocar assim, mais sonolenta, mais quieta, mais paradona e tal. Por exemplo, um balanço. Se eu tô balançando uma coisa que me vira de cabeça para baixo, que vai para lá, vai para cá, aquela coisa coordenada, eu vou ficar hiperestimulada, eu vou ficar muito alerta, vou ficar acima do. Então, provavelmente tem coisas que eu nem vou prestar atenção, porque meu organismo quer fugir. Ele quer dar a linha daquilo ali. Ele tá super alerta, assim, ó, para sobrevivência. E se eu tô ali no balanço, numa rede, para lá e para cá, o que vai acontecer? O meu nível de alerta cai e aí vai me dando uma sonolência. E aí quando a criança tem um transtorno de processamento sensorial, ela tem um pouco de dificuldade de ficar como se fosse assim no meio termo, que é no termo técnico, chama banda ótima de engajamento. O que é? É o nível de alerta que eu preciso estar para aprender alguma coisa. Por exemplo, vocês estão aqui assistindo eu falando, então vocês estão atentos ao que eu estou falando. Por que eu falei para tomar um café? Porque nesse horário o nosso alerta já está caindo, já está escuro, a gente já está cansado, a gente já está fazendo atividades para ir para a cama. Então o nosso nível de alerta está caindo. E aí, na hora que eu tomo um café que vai dar um hiperestímulo para o meu cérebro, eu vou voltar o meu cérebro para esse nível de alerta ótimo para eu prestar atenção, para vocês prestarem atenção naquilo que eu estou falando. Por exemplo, se eu libero muita adrenalina aqui, eu não consigo nem raciocinar o que eu tenho que falar para vocês, então eu tenho que ter esse controle também. E aí a criança que vai estar com um transtorno de processamento sensorial, ela tem dificuldade de se manter aqui. Por quê? As sensações que chegam para ela ou vai colocar ela muito acima, né? Vai dar sensações de estresse, é uma blusa que eu estou usando que está me dando a sensação de estresse, é o perfume da minha professora, é o cheiro dos chips que acabou de abrir ali que vai me dar essa sensação de alerta. Então, ou eu fico aqui, tá? Que é o comum das crianças seletivas, ou então eu fico aqui. A quantidade de estímulo que eu recebo não é suficiente para levar a criança para cá, para esse nível ótimo. Então ela fica sempre aqui. Aquela criança que aparentemente é muito desatenta, voada, que vai descendo, sabe assim? Aquele menino que parece estar sempre no mundo da lua, que parece que para perceber que alguma coisa aconteceu é só depois que leva um sacudido, vamos colocar assim? E aí ele consegue chegar aqui. Então ele precisa de muito estímulo para chegar aqui. Já essa criança que está aqui, o pouquinho de estímulo que ela recebe, ela sai dessa banda ótima. Um barulhinho a mais ali que ninguém está ouvindo, ela já saiu para cá. Ela já foi para o incômodo. Então ela já não consegue prestar atenção mais na aula, ela já não consegue estar ali presente naquele momento, ela já está no nível de estresse alto. Então isso a gente chama de modulação, que é modular esse nível de atenção, esse estado de alerta. Tá? Gente, eu falei com vocês que o tema era puxado, tá? Mas, vamos lá. Liz, vai acompanhando aí, qualquer coisa você me pergunta. E aí depois você vai conseguir assistir novamente. Então tem essas crianças que têm mais problemas com a modulação, que o pouquinho de estímulo que eu recebo ou pode levar ela lá demais, ou o tanto de estímulo que seria necessário para acordar qualquer pessoa, para essa criança que fica aqui embaixo, ainda não é suficiente para tirá-la daqui, tá? Só que às vezes tem crianças que são muito agitadas, só que elas são aqui, e elas se agitam muito para ver se elas conseguem chegar aqui. E aí a gente vai trabalhar para que essa criança consiga modular esse estado de alerta da melhor forma possível. Então tem esse primeiro grupo. Tem um segundo grupo que também tem transtorno de processamento sensorial, mas que isso apresenta mais durante as atividades. Então, às vezes, parece que são crianças mais descoordenadas, parece que cai muito, parece que as habilidades finas não conseguem segurar no lápis adequadamente, então segura às vezes com muita força, vai brincar com alguma coisa, quebra o brinquedo, porque ele não consegue discriminar muito bem as sensações. Então, na hora que ele pega um papel e ele precisa apagar, ele vai com muita força, ou então ele vai muito fraquinho. Ele vai jogar uma bola, ele não consegue calcular a distância que a pessoa está de mim, ou ele não consegue preparar o corpo para receber essa bola na hora que alguém joga. Entende? Então, existem esses dois grupos. Esse que vai modular o estado de alerta
E esse que é o discriminação. A gente precisa estar bem, o nosso cérebro precisa funcionar nesses dois grupos, né? Nessas duas grandes áreas, vamos colocar assim. Só que o que agita e leva os meninos a um estado de alerta é esse primeiro grupo e esse outro é mais para as atividades. Tem crianças que têm transtorno de processamento sensorial que afeta essas duas áreas. São crianças que às vezes ficam hiperestimuladas muito fácil e que não conseguem ter uma coordenação, uma habilidade, uma leveza no movimento, né? Uma cadência nos movimentos, não consegue planejar muito bem para subir numa escada, para subir numa árvore, não consegue ter muito bem esse planejamento. Tem crianças que vão ter dificuldade nesses dois grandes grupos. E aí, primeiro a gente vai tratar e cuidar dessa parte da modulação, porque se eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, não adianta querer me ensinar a segurar numa colher direito, segurar no lápis direito, se eu estou muito ansioso ou se eu estou muito apático, tá? Então, o transtorno de processamento sensorial é o meu corpo não conseguir entrar no nível de alerta ótimo e depois ele conseguir planejar o que eu vou fazer com o meu corpo. Então, chega a sensação para mim, né? Vai lá o pombinho correio, sei lá, eu coloquei uma uva passa aqui na minha boca. Aí esse pombo correio vai avisar lá pro meu cérebro que é um alimento doce, que tem um cheiro assim, que é um pedacinho e tal. Aí o meu cérebro vai voltar uma resposta. É um sabor que eu gosto? É um sabor? Tá. E aí depois ele vai falar assim, olha, ele vai mandar de novo. Olha, ele é pequenininho, mas é um pedaço, ele parece que é consistente e tal. E o cérebro vai mandar uma resposta lá para minha boca. Ó, então você precisa mastigar assim, ó, músculo. Então você mastiga assim, mandíbula você vai fazer uma rotação, porque a uva passas é como se fosse um pedaço de carne, tá? Que ela é bem fibrosa, então você vai ter que mastigar assim, assim, assado e você vai engolir. Então é isso que vai acontecendo, essa comunicação. Só que isso não acontece dessa forma tão consciente e lenta. Isso é muito rápido que acontece. Teoricamente, isso tem que ser muito rápido para as coisas acontecerem, né? Se eu tô queimando, se eu encosto em alguma coisa quente, rapidamente eu tiro meu braço, porque alguém comunicou lá, né? Os pombinhos correio aqui da pele, que é do estímulo tátil, comunicou lá no meu cérebro que é uma coisa quente, meu cérebro já devolve, tira o braço. E aí, rapidamente eu tiro. Tá? Então, essa comunicação de interpretar e voltar é o nosso sistema de integração sensorial. É isso que é integração sensorial. E esse interpretar aqui é que é a questão, né? É lá que integra essa sensação, o que chega e o que sai, tá? Então, o nosso cérebro precisa entender o que está acontecendo para dar uma resposta adequada. Se o cérebro entende que aquilo é arriscado, é nocivo, ele vai ter um sinal de alerta alto, vai correr, vai tirar, né? É luta ou fuga. Se ele acha que aquilo tá tudo bem, eu tô queimando meu braço aqui, não, mas tudo bem, deixa queimar. E depois de 1000 anos, aí depois que já tá quase lá no osso, que o cérebro vai entender que tá queimando, aí ele tira. E são as crianças que estão aqui embaixo. Gente, e aí? Deu pra aguentar aí? Como é que é? Por exemplo, eu coloquei alguns itens aqui de exemplos para eu poder lembrar para vocês. Por exemplo, uma luz forte. Eu vejo uma luz forte, normalmente você faz o quê? Você fecha o olho para o seu olho ir adaptando, depois você vai abrindo de novo. Então, os pombo-correio avisou uma luz. Aí o cérebro vai lá e manda o comando, fecha. A gente fecha, depois você vai adaptando, então você vai pegar um óculos e vai colocar, tá? Minha filha tem dificuldade para engolir os alimentos. Tá, Liz? A gente tem que entender, assim, se é uma dificuldade de disfagia, tá? Ou se ela não engole o alimento porque ela tá mastigando aquilo ali e, tipo, não sabe fazer o bolo alimentar para engolir. A gente tem que saber se essa questão tá aqui na boca, se ela não mastiga bem, não sabe fazer esse bolo para engolir, ou se ela tem episódios de engasgo. Morde, mastiga e cospe. Tudo, como é que é? Tudo ela faz isso? Só ver aqui, tá?
Depois você vai me falando aí. Alimentos com textura, sim. Na live passada, depois se você quiser até assistir, foi muito legal, que foi com a Fono. A gente falou, a Mel falou, que existe uma escadinha, né, para a criança comer. Então, primeiro ela vai conhecer esse alimento, ela vai familiarizar com esse alimento, ela vai olhar, depois ela vai cheirar, ela vai colocar na boca, ela vai cuspir, ela vai mastigar, pode ser que ela vai cuspir de novo para depois ela comer aquele alimento e engolir. Então, pode ser que ela ainda está nesse processo de reconhecimento desse alimento, tá? Na boca dela. Essa textura para ela ainda pode ser um pouco difícil. Às vezes ela ainda não aprendeu a fazer esse bolo com a boca. Então, precisa desse treino para ela conseguir mastigar, fazer esse bolo e engolir. Então, o que pode acontecer? Às vezes dá tamanhos bem pequenos para ela conseguir engolir esse alimento, tá? Um pouquinho mais, dá tipo uma papa assim, com um pouquinho dessas texturas para ali conseguindo fazer esse bolo e engolir, tá? Porque se ela não engasga, então é menos mal, porque não é uma questão de disfagia, né? Mas quem avalia essa questão de disfagia é o médico e o fonoaudiólogo, tá bom? A terapia ocupacional não faz isso. Pelo menos aqui no Brasil não, a gente não tem tratamento, a gente não tem treinamento para isso. Então a gente precisa saber isso, tá, Liz? Ela começa a misturar assim um pouco desse pastoso que ela já consegue comer, né? Não sei como que é a comida que você oferece para ela, se é amassado, como é que é, e aí você vai colocando um pouquinho dessas texturinhas para ela. Ou se ela come só líquido, você colocando esse líquido para ela ingerir esse líquido pela colher, mudar a forma, né, de ingestão desse líquido e depois você vai espessando mais esse líquido para ela conseguir se alimentar melhor. Mas assim, eu tenho que saber do caso com mais detalhes, né, para poder te ajudar de uma forma mais diretiva, tá bom? E quem que faz esse diagnóstico de transtorno de processamento sensorial? Como eu falei no início, né? Vem muita gente assim, ai, que a fono fez esse diagnóstico, não sei quem fez o diagnóstico, psicopedagogo fez o diagnóstico, professora fez o diagnóstico. Gente, por exemplo, terapia ocupacional não faz diagnóstico de autismo. Esse é um diagnóstico médico. É um diagnóstico médico de autismo. O que eu falo? Eu falo, olha, mãe, quando a mãe chega para mim, às vezes muito antes de ir no médico, ela chega para a TO. E aí eu percebo que a criança é autista, mas eu não posso dar esse diagnóstico. Então eu vou falar, olha, sua criança tem características de autismo, então eu acho que você podia procurar um neuro, um psiquiatra infantil, até no caso eu indico alguns, né, que eu reconheço o trabalho deles e tal, que eu tenho segurança para indicar, e aí os médicos que vão fechar esse diagnóstico. Já aconteceu, inclusive, de chegar para mim e o médico falar, não, eu tô achando que é apraxia, a gente foi conversando e tal, acabou que eram as duas coisas. Apraxia de fala. Enfim, o transtorno de processamento sensorial, ele é um diagnóstico médico, porque aqui no Brasil o médico pode dar quanto é diagnóstico, praticamente todos, mas quem tem propriedade para fechar esse diagnóstico, tem instrumentos avaliativos, é o terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial. O indicado hoje que as pessoas falam é ter a certificação internacional em integração sensorial, que é que eu tenho. Mas tem profissionais que são muito experientes, gente, tem muitos anos, né, que trabalham com integração sensorial, às vezes fizeram formação lá fora, ou fizeram algumas formações mais simples aqui no Brasil, mas tem muita experiência. Então, são esses profissionais que vão fechar o diagnóstico. E às vezes tem profissional que fala, não, mas eu preenchi aquele perfil sensorial. Não é só aquilo que fecha um diagnóstico, né? Aquilo é a parte dos pais. E aí a gente vai juntar essas informações e vai fechar um diagnóstico. Inclusive, a gente vai colocar lá qual sensação? É tátil, é visual, é vestibular, é proprioceptivo? O que meu filho não consegue modular bem, que ele não consegue, qual sensação que ele não processa, qual tipo de resposta que ele não está conseguindo dar, né? O que o cérebro dessa criança não está interpretando adequadamente. Então, o terapeuta ocupacional que vai fazer esse diagnóstico vai ver onde está o problema, porque as crianças com transtorno de processamento sensorial,
elas não têm dificuldade com todas as sensações, elas vão ter dificuldade com algumas sensações. E aí a gente vai fazer esse diagnóstico, vai fazer esse perfil, vai ver, né, quais são as dificuldades, como que a gente vai modular, quais sensações nós vamos oferecer, qual a intensidade, tudo assim, se vai ser muito, se vai ser pouco, qual a direção, se é para lá e para cá, o que eu vou ter que juntar, para essa criança conseguir interpretar bem as sensações que chegam para ela. Pode ser que sua criança ela ainda vai ter algumas dificuldades sensoriais para o resto da vida, vai ser um adulto que ainda vai ter algumas dificuldades sensoriais. Agora, se ele fizer um tratamento de integração sensorial sério, né, com um profissional que realmente vai conseguir avaliar bem a sua criança, vai minimizar muito essas questões do transtorno de processamento sensorial. E tudo aquilo que a gente resolve uma vez, né, pelo menos os estudos da Janeiro, que perpetuam até hoje, né, quando eles refazem os mesmos estudos que ela fez lá em 1970, tudo se iguala, tudo são os mesmos resultados. Então as crianças elas não perdem aquelas características, né, aqueles ganhos de processamento sensorial que elas já conquistaram. Então é um caminho, então tem que ser alguém que realmente conheça sua criança, que saiba avaliar, que saiba usar os instrumentos de avaliação para fechar quais que são as dificuldades da sua criança. Então, na hora que o fonoaudiólogo fala assim, me avaliou e ela tem transtorno de processamento sensorial, o fono, o pedagogo, o psicólogo, quem é que for, ele vai sinalizar, olha, sua criança parece ter, mas você precisa desse diagnóstico do TO com a formação adequada para saber onde que está a questão, onde que está o problema. Entende? Não é só falar tem transtorno de processamento sensorial e pronto, acabou. Não, a gente tem que saber qual sensação que ele não está interpretando, qual o tipo de resposta que ele não está conseguindo dar para a gente conseguir fazer um tratamento adequado, tá bom? Integração sensorial é algo muito sério, é algo muito difícil. Eu tô penando aqui para deixar isso aqui um pouco mais fácil para vocês, nem sei se eu tô conseguindo, espero que sim, mas basicamente é isso, tá bom? Daqui a pouco eu respondo o que vocês disseram aí, tá? Vamos lá, características. Então, eu acho assim, as características foi o que eu falei para vocês. As crianças que vão ter dificuldade em modulação, elas podem ter para hiper ou para hipo, né? Como eu disse para vocês. Então, para hiper, vão ser aquelas crianças que normalmente são mais chorosas, mais irritadas, não é qualquer tipo de blusa, de roupa que elas gostam. Às vezes tem dificuldade para cortar cabelo, cortar a unha, faz náusea com diversos tipos de cheiro, textura. Sabe assim, é como se elas tivessem uma hiperresposta mesmo. Parece que as respostas dessa criança são exageradas. Fala assim, nossa, parece menina muito enjoada, muito chato. Tudo chora, tudo irrita, fica tampando o ouvido, o barulho do liquidificador irrita, o barulho do aspirador de pó irrita. Tudo chora, tem dificuldade às vezes para dormir, desde bebezinho, às vezes já tinha essa dificuldade para se autoconsolar, para dormir. Entende? Normalmente isso é uma característica dessas crianças. Se incomodam muito com a luz, às vezes evita o parquinho, evita lugares que tem muitas outras crianças. Então isso são sinais de que pode ter alguma questão de transtorno de processamento sensorial. Só vai naquele brinquedo que não tem ninguém, sabe? Gente, eu não tô aqui rotulando ninguém, tá? Eu tô dando alguns sinais que a sua criança pode ter que ele tem transtorno de processamento sensorial. Uma outra característica. Meu filho parece que é muito sonolento, a gente fala as coisas com ele, parece que ele não escuta, ele demora a responder o que é falado. Pode ser também. Parece que é muito apático, sabe? Não é aquela criança enérgica, porque criança é enérgica, ele busca, né, as sensações, ele busca brincar, ele quer brincar, ele vai, volta. Então, são aquelas crianças mais apáticazinhas, tá? Pode ter essas dúvidas. Ou aquelas crianças que são hiper, mega agitadas, sobem tudo, pula demais. Sabe assim, parece que não tem nível de energia que gasta, assim, tá sempre lá no topo, tá sempre hiper, mega estimulado, assim. Aquelas crianças muito que todo mundo fala, isso me parece hiperativo, sabe? Então, essa criança também, ela pode ter transtorno de processamento sensorial.
Só que não tem como eu falar assim, essa criança assim é questão vestibular. Não, eu tenho que ver a criança, analisar, para saber se ela está usando essa agitação para ela acalmar essa hiperresposta que ela tem, às vezes, do tato, né? De textura e tudo, ou do paladar, ou do cheiro. Então, às vezes, ela agita muito para o cérebro dela conseguir acalmar, tá? Ou se é uma criança que é muito agitada, porque como ela não sente as sensações direito, ela precisa de muita sensação para ela poder sentir o corpo dela, para ela poder sentir que ela existe, para ela poder sentir a pele. Então, às vezes, ela precisa ser muito agitada, ela precisa de muita intensidade nas atividades, ok? E aí tem aquele outro grupo que é discriminação. Então, são crianças que caem muito, que têm dificuldade para andar de bicicleta, dificuldade para aprender a pular corda, dificuldade para fazer cópia no quadro, montar Lego, às vezes você monta e ela tem dificuldade, montar quebra-cabeça, já tá lá com 3, 4 anos, tem muita dificuldade para montar quebra-cabeça, ainda não consegue pular, sabe? Então, esse tipo de coordenação, esse tipo de atividade motora, ela costuma ter dificuldade. Você vê que às vezes aquelas brincadeiras de carrinho de mão, ele não consegue segurar direito, não consegue ajustar o corpo, parece que é meio desajustado, fica sempre assim. Entende? Essas crianças normalmente estão lá na discriminação. Ou não consegue planejar as coisas. Vai calçar o sapato, não sabe nem por onde começar a calçar esse sapato. Vira o sapato para trás, para frente. Então, são essas crianças que parece que não tem muita noção de onde que elas estão, tá? Esse é um perfil de crianças que também pode ter transtorno de processamento sensorial. E como eu disse, elas podem estar enquadradas nesses dois grandes grupos, ou de modulação ou de discriminação sensorial, tá bom? E primeiro a gente trata a modulação, a gente tem que ter um nível de alerta adequado e depois a gente vai tratar essa outra questão que é da discriminação. Então eu vou pegar um talher, sabe assim, tudo cai da mesa, vai servir uma jarra de suco, parece que não consegue controlar a força na hora de servir, e aí o suco derrama e vira aquela lambança toda. Então, também é uma característica, tá bom? E aí, a relação disso, assim, eu já falei um pouco, né? Mas agora eu vou ser mais específica, a relação do transtorno de processamento sensorial com a seletividade alimentar. Tá bom? Então vamos lá, eu tenho esses dois grupos. Esses dois grupos podem ter dificuldade. Débora, você quer participar aqui comigo? Pode vir. Esses dois grupos podem ter dificuldade na alimentação. Então vamos falar do primeiro, que é desse nível de alerta. Então vamos lá. O que é a alimentação, né? Na hora que a gente olha para um prato de comida, o que ele tem? Ele tem cor, e aí pode ter várias cores. Ele tem textura, ele tem cheiro, ele vai ter o sabor, né? Pode ter sabores mais intensos, sabores menos intensos. Então tem um monte de sensação ali que o meu cérebro vai ter que juntar isso tudo, entender isso tudo que está acontecendo, mandar um comando para minha boca, para minha língua, e aí eu vou ter que fazer vários tipos de movimento, fazer um bolo alimentar e engolir essa comida. Então, primeiro, se essa comida se o cheiro daquela comida me causa essa hiperresposta, se o meu cérebro entende aquilo como algo nocivo, algo como se fosse aquela batata podre lá que eu falei do início, e aí a criança faz náusea, ele não vai querer comer. Ele não vai ter apetite, porque o que ele vai ter? Ele vai ter taquicardia, porque na hora que a gente tem uma hiperresposta, nosso cérebro é hiperestimulado, a gente já comunica com outras estruturas cerebrais que causam essas sensações de taquicardia, dor de barriga, pode às vezes dar até uma diarreia, sudorese, são as sensações pupila dilatada, são essas sensações para a gente correr e fugir. E isso tira apetite, porque se você tem que fugir de um predador, nesse momento você não vai ter fome, entende? Então, se o cheiro daquela comida não agrada nem um pouco a sua criança, ela não vai ter motivação nenhuma para comer, ela não vai ter conforto para comer, ela não. Habilidade nem se fala, porque ela não vai treinar ali na hora, e fome zero, acabou, porque a adrenalina, essa taquicardia, todas essas reações que ela teve,
foi por água abaixo. Ou se eu coloco um alimento na minha boca e aquela textura causa essa hiperresposta também no meu cérebro, e aí eu posso ter reação de náusea, eu posso cuspir aquela comida, aquilo pode me causar essas reações todas, taquicardia, náusea e tudo. Então, primeiro eu tenho que preparar essa criança para esse momento. E na hora que ela vai fazer a principal refeição dela, tem que ter os alimentos que ela já aceita, que ela já tem conforto para comer. Seu filho só toma leite, na hora da principal refeição dele, você vai dar leite. E aí, nos outros momentos, ou um pouquinho antes das refeições, que nós vamos fazer os treinos específicos das alimentações. Que aí vai ser por meio lúdico. Oi, Cacazinha. Boa noite, minha irmã, gente. Que a gente vai usar o lúdico. E aí a gente vai preparar essa criança sensorialmente, porque se ela tem um transtorno de processamento sensorial, essa criança precisa de tratamento com um terapeuta ocupacional, com formação para isso, com entendimento para isso. Não adianta ser qualquer terapeuta ocupacional para tratar transtornos de processamento sensorial. Tem que ser algum terapeuta que compreende do assunto, que tem uma sala estruturada para isso, né? Que vai ter um ambiente estruturado para isso, que tem um treinamento para isso. E vai saber orientar a família da melhor forma, tá bom? Então, essa criança tem essa dificuldade de modulação. E aí, causa essa hiperalerta nela, ela tem taquicardia, dor de barriga, um monte de coisa que ela não vai estar a fim de comer, ela vai só empurrar esse prato, ela pode chorar. E aí cria todo aquele caos na mesa, porque essa família não tem compreensão do que está acontecendo. Isso é natural, gente, a família não sabe o que está acontecendo, então cria esse caos. E a nossa tendência é oferecer alimentos saudáveis para o nosso filho. E às vezes esses alimentos saudáveis, eles têm muitos cheiros, e às vezes é cheiro que a gente nem percebe. E a nossa criança, por ter essa hiperresposta, esse pouquinho de cheiro que ela recebe já desencadeia esse monte de reação nela. Tá? Ela também não tem culpa. Ela não é mimada, não tem nada disso, tá bom? É o cérebro dela que entende a sensação de forma equivocada. E aí, quando eu tô com uma criança desse segundo grupo, ou às vezes quando ela tá nesses dois grupos, ela pode ter dificuldade em planejar o que fazer com esse alimento lá dentro da boca. Então, vamos voltar lá. Tem um pedacinho de carne lá, mas ela vai lá, o pombo correio informou o cérebro. Ó, é um negócio que é meio fibroso assim, e tal, ele é salgado, ele tem essa sensação, e aí manda lá pro cérebro, o cérebro não sabe o que fazer. Tá, ele entendeu com um pedaço de carne e tudo, mas como é que faz isso? Pelo amor de Deus, ele não sabe. E aí ele não dá comando nenhum para esse músculo. Ou às vezes dá um comando equivocado. Pra gente mastigar a carne, a gente colocou um pedaço de carne aqui, eu tô com uma passas aqui, o Dé até brincou, perguntando se era meu lanche. Foi providencial essa pasta aqui. Eu tô olhando aqui pra ela, eu tô lembrando que eu vou fazer isso. Vocês desculpem aí, mas eu vou mastigar de boca aberta pra vocês verem. Aí eu coloquei um pedaço de pasta lá dentro da minha boca. Ok. Aí o meu cérebro vai falar, tá, uma coisa redondinha, um pedaço, não é nada mole e tal. Então o que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que jogar pro lado. E aí pra eu mastigar, ó, tá vendo o que eu faço? Se eu fizer assim, ó, eu não vou mastigar a pasta, ó. Eu vou amassar a pasta. E a pasta, como ela é fibrosa, eu tenho que, ó, eu tenho que fazer uma rotação com a minha boca. Vou trazer isso pro centro de novo. E aí eu vou engolir. E aí, se a minha criança não consegue ter esse planejamento todo, ela vai pegar essa pasta e vai tentar amassar. E aí, o que ela pode fazer? Engolir. E aí, pode acontecer ela engasgar. Porque que a pasta é um pedaço pequenininho, às vezes vai até descer, meio desconfortável assim, mas desce. E quando é um pedaço de carne grande, né? Ou uma fruta que acaba escorregando, uma fruta um pedaço maior, sei lá, um pedaço de melancia, que a gente também é fibrosa e a gente também precisa ir mastigando, fazendo essa rotação com a mandíbula para poder engolir. Então, se o meu cérebro não consegue processar isso tudo, mandar esse tanto de comando, eu também não vou querer comer vários tipos de alimentos e eu vou selecionar aquilo que eu sei fazer.
aquilo que é fácil, aquilo que o meu cérebro já entendeu. E aí, às vezes, a papinha ou aqueles alimentos mais moles e tal, eu vou amassar ou eu vou só fazer isso com o meu dente, vou engolir e boa, entendeu? E aí a coisa flui. E aí eu não aceito. Aí a criança não passa da fase da papinha. Ou às vezes quando passou da papinha para comida igual da família, sem amassar, aí foi o problema. Porque ela não conseguiu aprender ainda o que fazer com esse alimento dentro da boca. Então aí ela para de comer, aí a família volta para a papinha e aí ela come. E aí fala, meu filho só come comida amassada, então ele tem que aprender a fazer esse movimento, ele precisa desse treino, ele ainda não conseguiu aprender, tá? E a alimentação é algo que se aprende. É algo que se aprende naturalmente, é algo que se aprende fazendo. Algumas crianças a gente vai ter que ensinar mesmo como fazer. Porque devido a esse transtorno de processamento sensorial, eu tenho uma dificuldade para planejar aquilo que eu preciso. Então, chegou um alimento dentro da minha boca, eu não sei o que fazer com ele lá dentro. Então, às vezes eu vou cuspir, como a criança da Alice, porque eu não sei o que fazer ali. Eu não sei juntar esse bolo, levar para o centro de novo e engolir. Então eu prefiro cuspir. Eu senti o sabor, engoli um líquidozinho ali que foi fácil para mim. E o resto que ficou aquele bolo, eu vou cuspir. Tá, Liz? Então pode ser o processo da sua criança. Tudo bem? Então, a relação direta com a alimentação é essa. Então, as crianças que têm essas hiperrespostas, elas começam a evitar vários tipos de alimentos. Então, a gente tem que encontrar aquilo que ela consegue sentir, né? Aquilo que vai causar menos dessas hiperreações nela. E aos poucos a gente vai modulando essas sensações, a gente vai deixando com que os outros alimentos, esses cheiros, o paladar, o tato, vai ficando de uma maneira mais confortável para ela ir aceitando o maior número de alimentos. E a mesma coisa da discriminação, a gente vai ensinar como que essa criança vai planejar esses alimentos, ensinado como experiência. Então, quanto mais alimentos ela for comendo, diferente for, ela vai aprendendo o que fazer com esse alimento dentro da boca. Se eu vou ter que levar minha língua para o lado, se eu vou amassar no céu da minha boca, o que eu vou fazer com esse alimento lá dentro, tá bom? E se eu não sei fazer, eu vou selecionar, tá bom? Agora eu vou ler aqui o que é o alimento com textura. Não sei se a Fernanda tá aí agora, mas praticamente todos os alimentos têm textura, Nanda. Por exemplo, uma papinha, ela pode ter uma textura, né? Ela pode estar mais líquida, ela pode estar mais pastosa, mais grossinha, ela pode ter granulozinhos, por exemplo. Você pode fazer um mingau de aveia e aí colocar alguns flocos de aveia ali, ou alguns grãos. Então, essa vai ter uma textura com grãos, tá? O feijão tem uma textura macia, o arroz tem uma textura macia, a carne tem uma textura mais fibrosa. O biscoito, ele é crocante. Então, isso que são alimentos com textura. E às vezes quando o pessoal fala com textura é porque está misturando, né? Então eu coloco ali um grão com uma papinha. E aí aqui confunde mesmo a cabeça dos meninos, que eles não sabem. Peraí, se tá macio que eu vou amassar no céu da boca, se é grão que eu vou ter que levar para algum lugar, então aí às vezes que cospe mesmo, porque não tá preparado para interpretar esse tanto de sensação na boca. Então o ideal é a gente treinar as texturas separadamente para depois a gente conseguir juntá-las. Mas cada caso é um caso, tá? Adriana. Minha filha só come frituras, crocantes e processados. Líquidos, ela só toma suco de uva, água e suco de limão. Ela não aceita nada cremoso, pastoso, caldos, sopas, vitaminas e purês. Então, Adriana, que acontece dos alimentos processados, industrializados, né? Eles têm o mesmo sabor, a mesma textura, sempre do mesmo jeito. E aí, uma criança que é seletiva alimentar, tem alguma relação de hiperresposta, ela não vai precisar lidar com o novo. E as crianças seletivas e crianças com transtorno de processamento sensorial, elas têm dificuldade para lidar com o novo, porque ela não sabe o que vai fazer com o que está por vir.
E aquela comida que a gente prepara todo dia, ela sempre tá com um sabor diferente, com uma textura diferente, com um cheiro diferente, porque a gente nunca consegue fazer exatamente do mesmo jeito. Então, os alimentos industrializados são os preferidos das crianças seletivas, porque elas não vão ter que lidar com o novo. Então, vai estar sempre do jeitinho que ela gosta muito, não vai ter surpresa. Então, aí o que eu falo, por exemplo, é crocantes, frituras e tal, não sei, um caso de nuggets, né, que é o mais comum, assim, Turma da Mônica, sei lá que marca. E aí, o que eu falo para as famílias? Começar a misturar, assim, por exemplo. Não, primeiro eu peço para variar a forma de fazer. Então, faz um dia na airfryer, faz um dia na fritura, faz um dia assado, faz no micro-ondas. Esse mesmo industrializado você prepara de maneiras diferentes e vai oferecendo à sua criança. A partir do momento que ela está aceitando essas maneiras diferentes de preparo, aí você começa a fazer ele tipo picadinho. Eu já até ensinei isso num vídeo, não sei se esse vídeo vai sair, se já saiu. Aí você faz picadinho esse nuggets. Depois você começa a misturar um caseiro com industrializado. Mas aí, por exemplo, para cada 3, 4 industrializados, você vai pôr um caseiro, entendeu? E aí você vai picar e misturar ali no meio. E aí você vai procurar dar a mesma cara para esse nuggets. E aos poucos você vai aumentando a proporção do caseiro para o industrializado. E depois você vai mudando essa cara do caseiro até você conseguir ir apresentando outros tipos de comida. E as comidas crocantes, muitas crianças gostam porque dão uma sensação de propriocepção. Essa sensação de propriocepção é a gente sentir, na hora que o nosso cérebro sente e percebe, o movimento dos nossos músculos, que é na hora que a nossa fibra muscular contrai e relaxa, então dá essa sensação de propriocepção, na hora que a nossa articulação e os ligamentos se movem. E o crocante, ao que eu mastigo ao crocante, aqui na mandíbula, eu dou muita sensação de propriocepção lá pro nosso cérebro. Tem uma área gigante que é responsável pelas sensações aqui do nosso rosto, da nossa boca. Então, na hora que eu mastigo uma coisa crocante, eu dou muita propriocepção. E a propriocepção, ela é o coração da integração sensorial. Ela é o meio que a gente ajuda as crianças a aceitarem os hiperestímulos. Então, as próprias crianças já sabem disso. Elas, como ninguém, conhecem o corpo delas. Então, essa sensação crocante acalma, tá? Então, todas essas hiperrespostas que elas têm, que elas saem dessa banda ótima, né? Esse nível ótimo de alerta, quando ela recebe a propriocepção, ela consegue voltar. Tá? Então, todo movimento, o trabalho pesado, empurrar a caixa, pular, correr, né? Ativar a nossa musculatura, puxar, se pendurar, dá essa sensação, comer algo crocante. Tem crianças que range o dente, range muito o dente. Então, ela tá buscando muita propriocepção para ela conseguir sair daqui e chegar aqui. Tá? Então, o crocante, ele dá essa coisa boa, por isso que a gente gosta de coisa crocante, a gente gosta de pipoca. O crocante, ele é muito agradável ao paladar da maioria das pessoas, porque dá essa sensação de propriocepção que praticamente todo mundo ama, tá? São raríssimos os casos de indivíduos que não toleram a propriocepção. Então, a propriocepção é ela que dá tanto desse menino aqui, né, que tá lá embaixo, traz aqui, tanto do que tá lá no alto e traz para cá. Tá? Então, a propriocepção é tudo de maravilhoso. E o crocante, ele dá essa sensação, tá bom? Então, quanto mais duro, mais propriocepção a criança sente. Mais ela sente essa articulação, então mais essa informação ela manda para o cérebro. E aí, menos agitado, menos angustiado, menos ansioso a criança fica. Líquidos, ela só toma suco de uva, água, suco de limão. Ela não aceita nada cremoso, então é isso, assim. Então, o cremoso pode dar sensação muito ruim para ela. Então, o ideal, às vezes, é, sei lá, o que ela come de crocante, talvez você coloca no molhinho para ela comer. E aí, para ela ir aceitando isso. Mas também, gente,
Porque às vezes a gente cria uma expectativa muito alta da nossa criança, né? A gente acha que ele tem que comer de tudo que existe no universo, e não é bem assim, tá? Às vezes a gente vai aumentar o cardápio. É o nosso sonho que ela aceite tudo quanto é tipo de comida, mas tem coisas que ela não vai aceitar, tá? Pode ser que nunca, pode ser que quando tiver adulta, por aí vai. Ela tem que aceitar aquele mínimo, né? Vamos colocar aqui o arroz, feijão. E aí depois a gente vai caminhando para que ela aceite legumes, para que ela aceite frutas, para que ela aceite comidas de verdade, né? Vamos colocar assim, que é o que o nosso coração vai ficar tranquilo, o nosso coração de mãe fica tranquilo, o nosso coração de terapeuta, de nutricionista, de todo mundo fica tranquilo. Mas vamos caminhando aos poucos, tá bom? E se ela não aceita purê e caldo, vamos com calma. Vamos fazer com que ela tenha primeiro, chegue pelo menos numa dieta minimamente saudável, para depois a gente pensar nessas variações. Dalis, a Fono acha que ela tem TPS, mas não fez perfil sensorial. Porque a Fono não faz perfil sensorial, né? Foi um teste criado por TOs, para ser respondido pelos pais, para dar uma base para a gente poder fazer a avaliação, tá? A gente não fecha um diagnóstico de transtorno de processamento sensorial somente com base no perfil sensorial. A gente fecha um transtorno de processamento sensorial com o perfil sensorial ou o SPM, né, que são esses dois mais utilizados, junto com as observações clínicas, junto com outros testes, e aí a gente pega isso tudo, analisa e fala pro pai o que tá rolando, tá bom? Então, provavelmente é por isso que ela não fez o perfil sensorial, tá? Diz de novo, ela escolhe alimentos que consegue chupar. Tamarindo, umbu, uva, cerola, mas não gosta de alimento liquidificado. Não aceita nem provar. Sim, pode ser, Liz, que ela tenha alguma dificuldade de disfagia mesmo, mas como ela tá na fono, ela já teria falado alguma coisa com você. Mas provavelmente ela não gosta dessa textura líquida, né? Não é algo que agrada ao paladar dela. E o sugar é diferente do mastigar, que é diferente de lateralizar, que é diferente do amassar, tá? Cada uma é uma e a gente tem que identificar o que ela consegue comer. Então, dá alimentos mais macios para ela, que ela não vai precisar de tanta mastigação. Menos comida na colher para facilitar com que ela faça esse bolo e engula. É tudo um caminho muito... para algumas crianças é mais rápido. Tem crianças que eu dou mentoria e voa. 1 mês e meio de mentoria acabou. Tá ótimo. A mãe nem me procura mais, nem quer saber meu nome mais. Tem outras que é um processo mais lento mesmo. Deixa eu ver mais aqui. Tirei a tela durante a alimentação e a mastigação e a aceitação alimentar melhorou muito. Sim, melhora muito. Por quê? A criança ela está aprendendo a comer, né? Ela está no processo consciente, principalmente uma criança com transtorno de processamento sensorial. Ela vai precisar prestar mais atenção naquilo que ela está falando. Essas crianças que estão aqui de discriminação, né? De ter essa consciência, esse planejamento, o que eu vou fazer com a minha boca, eu vou fazer com a minha língua, ela precisa prestar atenção. Ela precisa sentir o que ela está fazendo com a boca. E na hora que eu estou focado na televisão, eu tiro o foco aqui da minha boca, né? Eu não estou sentindo, eu não estou percebendo. Então, isso o cérebro não vai ter que interpretar aquilo que ela está fazendo. Então, na hora que eu tô focada aqui na minha boca, no que eu estou fazendo, eu vou aprender a ter mais qualidade. Qualquer coisa, se eu estou aqui mexendo no computador aqui, conversando com vocês, algo vai ficar, ou provavelmente tudo vai ficar ruim, né? Acabaram as perguntas. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tenha compreendido. Você acha que a amamentação pode atrapalhar a mastigação? Não. A amamentação no peito? Não. Qual é a idade da sua filha, Liz? Pode ser o filho, filha, não sei. De forma alguma. Tá? A amamentação até 2 anos, né? É da Organização Mundial de Saúde, é recomendado amamentar até 2 anos. Não atrapalha. O que pode atrapalhar, segundo as fontes, é o uso da chupeta, né? Do bico. Porque às vezes atrapalha a arcada, então atrapalha a mastigação. Mas a amamentação
no seio, né, de forma alguma, tá? Ela fortalece a musculatura, todos esses músculos, né, da nossa bochecha aqui, ela vai fortalecer. 1 ano e 3 meses, não, tranquilo aqui, sua filha tá aprendendo ainda, tá? Muito novinha, gente, nossa live vai acabar. Meu Deus. Gente, meninas, muito obrigada por tudo. Continua aqui me seguindo. Quem tiver a fim de mentoria online, me chama no direct. Eu tô com super desconto, 60% de desconto, vou postar essa semana. E aí vocês me buscam, tá? Vocês me chamam lá. Beijo, boa noite pra vocês. A live foi 10. Muito obrigada.